acontece. Acontece. E como nós devemos encarar o sofrimento? A Bianca veio aqui à frente, estava louvando, e ela falou sobre a perda do seu avô. Como é que a gente lida com essa situação? Como é que nós encaramos isso? Eu queria começar lembrando vocês da história de alguém. A história de Lázaro. Quando nós olhamos para o contexto bíblico e vemos a notícia, Lázaro morreu, essa notícia pode parecer intrigante. Quando nós pensamos, quando nós olhamos para aquela história, quando nós pensamos e lembramos que Jesus era amigo de Lázaro, Maria e Marta, e que Jesus havia sido avisado muito antes daquilo acontecer, a respeito de que Lázaro estava doente. Mas a notícia agora é diferente, Lázaro morreu. Como é que a gente lida agora com essa situação, entendendo que eles eram amigos de Jesus, que Jesus sabia que ele estava doente? Mas aqui nós temos lições preciosas que nós precisamos levar para a nossa vida, na história da não cura e da ressurreição de Lázaro. Às vezes nós temos a falsa sensação de que andando com Jesus nós estamos imunes a qualquer tipo de situação. Mas a gente sabe que isso é um engano, né? Pode até ser que algumas pessoas da boca para fora dizem assim, não, andar com Jesus não quer dizer que você não vai passar por sofrimento. Mas quando elas enfrentam alguma dificuldade, elas olham para o céu e questionam, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esse problema? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso acontece com meu filho, com a minha esposa, com os meus familiares? Porque nós não fomos criados para lidar com o sofrimento. Então nós questionamos. Mas a história de Lázaro mostra para mim e para você que a casa dos amigos de Jesus também é visitada pela dor, pela morte e pelo sofrimento. Infelizmente. A história de Lázaro mostra para mim e para você que conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele não nos coloca numa redoma inviolável, não nos coloca numa bolha livres de qualquer coisa que possa acontecer nesse mundo. Ter um relacionamento com Jesus e ser amigo de Jesus não nos livra das tragédias, das tristezas que esse mundo coloca diante de nós. Porque os amigos de Jesus também batem o carro, amigos de Jesus também perdem as chaves da casa, amigos de Jesus também recebem diagnósticos desfavoráveis, amigos de Jesus também são traídos, enterram pessoas queridas. Amigos de Jesus passam por todas essas coisas. E em nenhum momento na palavra, Jesus prometeu que nós não enfrentaríamos dificuldades. Em nenhum momento ele fez isso. Muito pelo contrário. O texto que nós acabamos de ler diz, neste mundo vocês passarão por aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Bom, diante disso, eu queria trabalhar com você aqui para que nós possamos extrair algumas lições a respeito da nossa caminhada com Cristo e dos sofrimentos que nós enfrentamos nesse mundo. Quando Marta ela enviou a mensagem para Jesus, Marta disse assim, Senhor, está enfermo a quem amas. João capítulo 11. Parecia que Marta estava provocando Jesus, né? Senhor, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Já que o Senhor ama, o Senhor precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Marta não disse aquele que o Senhor conhece. Ela disse aquele a que o Senhor ama. Então, o texto enfatiza o amor de Jesus por Lázaro, mas mesmo assim ele adoeceu. Mesmo assim ele morreu. E isso quebra aí essa falsa teologia que muitas vezes surge nos nossos corações, a ideia de que a fé é garantia da ausência de sofrimento. Não é. E a Bíblia está cheia de exemplos disso para mim e para você. José foi vendido pelos seus irmãos, Jó perdeu quase tudo, Davi enfrentou perseguições, Paulo sofreu prisões, os discípulos enfrentaram perseguição também, e todos eles foram amados por Deus.
E por que sofreram? E a nossa pergunta muitas vezes é: por que isso acontece comigo? Por que o meu casamento passa por essa situação? Por que eu perdi alguém que eu amo? Por que eu recebi esse diagnóstico? A história de Lázaro mostra para mim e para você que a dor não é sinônimo do abandono divino. Não é. Porque às vezes a tempestade ela chega mesmo no barco onde Jesus está. Jesus está na sua vida não é sinônimo de que você não enfrentará sofrimento. É por isso que a Bíblia fala de uma paz que o mundo não pode dar. É aquela certeza de que enquanto você passa pelo sofrimento, você tem alguém do seu lado. Eu me lembro de uma vez, eu não sei se já compartilhei isso com os irmãos, não me recordo, mas eu lembro que uma vez minha mãe estava enfrentando, eu era garoto, minha mãe estava enfrentando alguma dificuldade no trabalho, e aí eu peguei a minha mãe chorando. Ela estava chorando, o meu pai estava com ela, no quarto, eles estavam conversando. Quando eu cheguei, eles estavam terminando a conversa. Meu pai saiu do quarto e eu fiquei lá com a minha mãe. Fiquei olhando para a minha mãe chorando. E a minha mãe virou para mim e disse assim: olha, meu filho, deixa eu contar uma coisa para você. Aqui dentro da nossa casa, ou nas coisas que nós enfrentamos na vida, o mundo pode cair, mas eu sinto segurança porque eu tenho o seu pai do meu lado. Naquele dia, a minha mãe estava falando sobre a segurança, o conforto, a paz que ela encontrava no relacionamento. E aí, o tempo passou, eu também me casei, e hoje eu entendo um pouco do que a minha mãe me disse naquele dia. E quando nós nos relacionamos com Jesus, nós também entendemos isso. Que quando nós passamos por uma turbulência, quando nós passamos por uma dificuldade, por mais que as coisas pareçam não ter saída, por mais que o mundo pareça que vai cair, nós podemos encontrar paz quando Jesus está do nosso lado. Há mais ou menos 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, eu passei por um período de depressão. Eu tinha trancado a minha faculdade, foi na época da pandemia, e foi um período bem escuro para mim. Eu passava dias sem dormir, não conseguia dormir. À noite eu colocava sermões para que eu pudesse ouvir, eu tenho esse hábito de durante a noite escutar um sermão ou um podcast, aí eu pego no sono assim, e eu colocava sermões para eu dormir, e um sermão acabava, eu colocava outro, o sermão acabava, eu colocava outro, e eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Até que, buscando maneiras de ter um pouquinho de paz no meu coração, eu comecei a ouvir uma música que você conhece, Deus Cuidará de Ti. Essa música é cantada pelo Ministério Vox, Deus Cuidará de Ti. E a música fala assim, ó: se o medo faz pensar que sozinho tu estás, olhe sempre para o alto, Deus é contigo. E aquilo foi me trazendo paz. Saber que Jesus era comigo foi me trazendo paz. Depois de dias sem dormir, compreendendo aquilo que Jesus é na minha vida e aquilo que Ele pode fazer também, e que ao invés de tirar o sofrimento, Ele me ajuda a passar pelo sofrimento, eu consegui encontrar paz no Senhor. Porque na nossa vida nós enfrentaremos dificuldades. Eu não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado. Talvez você tenha passado por alguma dificuldade no seu relacionamento e você não vê solução. Talvez você tenha passado por alguma dificuldade no trabalho e você tenha buscado maneiras de resolver esse problema, mas ainda não chegou lá. Talvez você tenha enfrentado dificuldades com os seus filhos, não sei. E há momentos na vida em que, quando você passa pelas dificuldades, você não vê saída. Mas Jesus, estando ao seu lado,
Ele pode trazer para você paz. Paz que você não encontra de outra maneira. E às vezes você não entende, porque mesmo quando você busca de Deus uma resposta, ou quando você busca de Deus uma maneira de você enfrentar aquele sofrimento, aquela situação, talvez o que você receba é silêncio. Já passou por isso? Onde você esperava uma resposta, onde você confiava numa resposta, mas parece que Deus fica em silêncio. Parece que Ele não fala. Ou pelo menos não fala aquilo que você gostaria que Ele dissesse a você. Quando Jesus recebe a notícia a respeito da doença de Lázaro, Jesus não foi imediatamente para lá. Talvez Marta e Maria esperassem uma resposta rápida, mas Jesus demorou. Jesus demorou. E durante aqueles dias, o silêncio de Deus pode ter parecido ensurdecedor. O silêncio de Jesus, para Marta, para Maria, talvez tenham corroído ali o coração delas. Cadê Jesus? A gente mandou o recado, ele foi avisado, até agora não chegou, não apareceu, meu irmão está doente, a situação está piorando. E muitas vezes isso acontece comigo e com você também. Nós oramos, nós esperamos, nós clamamos, parece que Deus está demorando. Mas há uma diferença entre Deus não ouvir e Deus trabalhar de uma forma que você não compreende, que você não consegue enxergar. A verdade é que Jesus não estava ausente. Jesus estava conduzindo a situação para um propósito muito maior do que Marta e Maria ou qualquer outra pessoa ali poderia imaginar. E aí quando Jesus chega a Betânia, parece que é tarde demais. Como é que ele é recebido por Marta? Como é que ela recebe Jesus ali? Quando você chega aqui em João capítulo 11, no versículo 21 diz assim: Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes nós encaramos as situações da vida como se até mesmo para Deus ela não tivesse solução. Às vezes nós estamos numa situação tão complicada, o poço parece tão fundo, o mundo parece tão escuro, que nós não acreditamos que Deus está trabalhando ou que Ele pode dar uma solução para aquela situação. Foi a maneira como Marta recebeu Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi o que ela disse. Mas a verdade é que Jesus, Ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. A Bíblia mostra para nós que Jesus, Ele é sábio demais para errar. Então Ele não se atrasa. Na verdade, Jesus chega na hora certa para que o propósito dele possa ser cumprido na minha vida e na sua vida. E talvez hoje você esteja vivendo um período de espera. Talvez tenha alguém sentado aqui nesses bancos, nessa igreja. Talvez você tenha vindo aqui hoje porque você queria obter uma resposta. Você está esperando algo do Senhor. Tem algo que você pediu e você ainda não ouviu. Você orou, você não viu a resposta. Mas eu queria que você se lembrasse do seguinte: o silêncio de Deus não significa que Ele está ausente da sua vida. O silêncio de Deus não significa a ausência dEle. Mesmo quando nós não vemos, nós devemos confiar, como foi cantado aqui agora há pouco. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não vê, mesmo que as coisas não saiam da maneira que você espera, nós devemos confiar. E no final de tudo, nós precisamos lembrar que o sofrimento não tem a palavra final. Não tem. Quando Jesus ele encontra Marta, ele faz uma declaração cheia de tristeza, né? Ela faz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Primeira coisa que ela fala com Jesus. Então ela tinha fé que Jesus podia ter evitado aquela tragédia. Afinal de contas, ela sabia dos milagres, ela já havia testemunhado os feitos de Jesus, mas ela não imaginava o que Jesus estava prestes a fazer. Ela não imaginava. Ela não imaginava tamanha manifestação do poder do céu na vida de um ser humano, ou para trazer um ser humano de volta à vida.
E aí Jesus declara assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não fala assim, eu conheço a ressurreição, ou eu posso realizar uma ressurreição. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, a esperança cristã, ela não está naquilo que alguém pode fazer. A esperança cristã não se baseia em milagres. Ela não se baseia numa resposta que você quer ou em algo que você almeja. A esperança cristã é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus é esperança, Jesus é vida, Jesus é vitória, Jesus é resposta. Depois daquele encontro com Marta, pouco tempo depois, Lázaro sai do túmulo. Mas aqui existe uma lição ainda muito maior. Porque Lázaro saiu do túmulo, Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreria depois. Ele passaria pela morte. E aqui nós encontramos a lição de que a verdadeira esperança aponta para algo muito maior. Que é a vitória definitiva de Cristo sobre o sofrimento. Talvez o seu sofrimento não foi cessado. Talvez a resposta não chegou para você do jeito que você queria. Mas o que Deus tem para você não é apenas um final feliz. O que Deus tem para você é uma eternidade de felicidade. É possível que talvez hoje você se identifique com Marta e com Maria. Talvez no seu coração haja lágrimas também que ninguém conhece. Talvez você esteja passando por um sofrimento que ninguém vê. Talvez você tenha feridas que ninguém sabe. Orações que parecem que não são respondidas. E a mensagem de João capítulo 11, que eu queria que você levasse hoje no seu coração é a seguinte: o sofrimento é real, a dor é real, o luto é real, mas eles não são eternos. Eles não são eternos. O capítulo começa como? João capítulo 11, olha para a sua Bíblia aí. João capítulo 11. Qual é o títulozinho que tem aí em João capítulo 11? Como é que começa a história? Aqui no meu está escrito a morte de Lázaro. Não sei se no seu está assim também. Mas o capítulo começa com a morte e termina com a glória de Deus sendo revelada. A mesma promessa continua válida para mim e para você hoje também. Um dia não haverá mais lágrimas, não haverão mais despedidas, não haverá mais doenças, sepultamentos. Porque aquele Jesus que disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele voltará para buscar o seu povo e acabar com todo o sofrimento. Todo o sofrimento. E naquele dia, toda a dor, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos, será convertido em alegria. E eu queria ler com vocês alguns textos aqui. Serão pelo menos uns 5 textos. Então, acompanhem comigo apenas aqui, ouvindo cada um deles. Romanos capítulo 8, verso 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Olha só. Quando nós entrarmos na eternidade com Jesus, quando a promessa de Jesus se cumprir na minha vida e na sua vida, tudo aquilo que nós passamos, todo o sofrimento, toda a dor que você enfrentou, não serão nada comparado àquilo que o Senhor tem para te oferecer. E aí você vai poder olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena quando pareceu que Deus estava em silêncio. Valeu a pena quando eu permaneci fiel, mesmo não ouvindo uma resposta. Valeu a pena quando eu decidi continuar perseverando, quando a resposta não foi a que eu queria. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 diz: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos,
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Salmo 119, verso 50 diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a promessa que me dá a vida. Hebreus capítulo 2, verso 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E por último, 1 Pedro capítulo 5, verso 9. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Deus não está alheio àquilo que você está passando. Deus não está alheio ao sofrimento. Mas Jesus continua fazendo hoje para mim e para você a mesma pergunta que ele fez para Marta. Em João capítulo 11, no verso 26. João 11, 26. Quando ele diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. E o verso termina Jesus perguntando: você crê nisso? Você que está aqui nessa noite, você crê de que o sofrimento um dia vai acabar? Você crê que um dia você vai reencontrar aqueles que você perdeu? Você crê que as dores, tristezas e as cicatrizes que existem no seu coração, elas terminarão porque Jesus vai fazer de você uma nova criatura, glorificada, restaurada? A esperança do cristão não está na ausência do sofrimento. A esperança do cristão está na presença de Jesus Cristo na sua vida. E é por isso que eu termino citando para você, mais uma vez, o texto que nós lemos no início. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que a nossa esperança esteja em Jesus Cristo. E que caminhando com Ele, nós possamos ter paz no nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, porque diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós temos esperança no Senhor. No mundo passaremos por aflições, mas pedimos que o Senhor nos dê ânimo e coragem, porque sabemos que o Senhor já venceu o mundo. Por isso, toma-nos em teus braços de amor. Nós queremos caminhar com o Senhor. E naquele grande dia, quando o Senhor apontar nas nuvens dos céus, nós queremos olhar para o alto e dizer: esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. E assim vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Entendendo que o Senhor preparou para nós não apenas um final feliz, mas uma eternidade de felicidade. Se existe alguém aqui hoje, Pai, que enfrenta sofrimento, tristeza e dor profundas, alguém que busca resposta, alguém que busca conforto, busca paz, que essa pessoa encontre isso no Senhor. Se alguém aqui que vive num mundo onde não vê mais esperança, onde não vê mais luz no fim do túnel, que essa pessoa olhe para ti, olhe para a cruz. E que a pergunta que o Senhor fez para Marta, que ela responda aqui agora no seu coração, que ela crê nas promessas do Senhor. Nós entregamos a nossa vida a ti, na certeza do teu cuidado e da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e que você tenha uma excelente semana na companhia de Jesus.